Olá, senhores! Direito administrativo na prática. Série, fica a dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica da semana está dentro do tema licitações. É a dica número 3. Parcelamento do objeto. Mas por que precisa parcelar? Você sabe? Bom, senhores, a legislação, ela determina que o objeto da licitação seja parcelado, dividido em tantas partes quantas forem técnica e economicamente viáveis. Este é o texto do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 866 de 93. Esta disposição, ela continua prevista na nova Lei de Licitações. Agora ela está lá no artigo 40, a linha B da Lei 14.133 de 2021. Mas qual é o impacto disso? Por que é tão importante parcelar esse objeto? Bom, o não parcelamento gera restrição de mercado. Tá? E a restrição de mercado, ela prejudica a competitividade, ela prejudica a economia de escala, que é aquele preço mais vantajoso do atacado quando compra assim em grande quantidade. Pois bem, isso é perdido quando há restrição de mercado. E isso gera a concentração. Tá? Esse termo, a nova lei, ela trouxe especificado no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 40. O dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado, ou seja, vários serviços na mão de uma só contratada ou de um pequeno grupo de empresas que tem capacidade para prestar esse serviço de vários setores diferentes. Tá ok? O que acontece? Qual é o problema dessa restrição? Primeiro é que é reduzido o número de empresas que têm capacidade para concorrer no seu edital. Se você coloca, por exemplo, lavanderia, limpeza, recepção, jardinagem, são 4 serviços distintos, de mercados distintos. As organizações empresariais, elas se preparam para melhorar os seus processos de produção, reduzindo o custo para chegar a um patamar de competitividade, de oferecer o melhor preço possível no mercado, disputando preço. Essa redução de custo permite também que as empresas aumentem a sua lucratividade, o seu ganho. Tá? Então, o mercado ele se especializa. Então, existe empresa especializada em lavanderia, empresas especializadas em limpeza, em jardinagem e serviços de repetição. Quando a administração vem e, por conveniência de, por exemplo, reduzir o número de contratos, diminuir a gestão de contratos, faz tudo numa licitação, coloca num lote só e vai gerar um contrato só que vai ser adjudicado pelo valor global para uma empresa, ela pega isso tudo e faz um pacotão. Quando ela faz esse pacotão, as empresas que são especializadas em cada um desses serviços, que têm a expertise de uma qualidade melhor, que têm um preço melhor para oferecer, elas ficam automaticamente fora da concorrência do seu edital. Tá? Para concorrer, ela vai ser obrigada a sair do seu core business, que é o seu objeto principal, a sua especialidade, para agregar outros serviços que, além de ter dificuldade de qualidade e de preço, ela vai ser cobrada na fiscalização do contrato, se for uma administração pública séria. E como não é a especialidade dela, ela vai ter dificuldade de alcançar aqueles índices que foram definidos lá no instrumento de medição de resultado, no acordo de nível de serviço, tá? Ou a qualidade do funcionamento de um sistema, por exemplo. É por isso que nós devemos evitar a licitação em lote. O lote, ele só tem lugar quando for técnica e economicamente justificável. O lote é exceção. Tá ok? Entenderam isso? Bom, a nova lei de licitações,
ela traz no artigo 40, no parágrafo 3º, as hipóteses em que o parcelamento não será adotado. Isso não existia previsto dessa forma na Lei 866, tá? Na verdade, a lei decidiu esmiuçar casos onde são técnica e economicamente inviáveis não fazer esse parcelamento, tá ok? Então, ela vai citar o problema da economia de escala. Se você parcelar, você vai perder a economia de escala? Então, não parcela. Isso já estava previsto lá no artigo 23, que nós vimos. A redução dos custos de gestão de contrato. Você vai aumentar o teu custo se você parcelar? Isso aqui é o contrário do que eu estava falando. Por exemplo, serviço de limpeza e conservação. Tem uma série de servicinhos ali que quem é do mercado também faz. Por exemplo, limpeza de caixa d'água, limpeza de carpete, higienização de persiana, limpeza de vidraçaria, fachada envidraçada. São serviços que são especializados. Tem empresa que só fazem esse serviço, mas ele é comum dentro do nicho de limpeza e conservação, tá? Até mesmo a desratização. Então, deixar esses pequenos serviços dentro desse objeto principal de limpeza, ele reduz o custo de gestão, porque não é sempre que a administração pública vai demandar esses pequenos servicinhos. Então, pode ser justificável. E vantagem, né? Isso aí depende do caso concreto. Olha, eu tenho um lote aqui, eu tenho a necessidade de vários itens, em poucas quantidades. O que acontece? Eu coloco uma licitação, não vem ninguém, porque são poucas quantidades, ela não é atrativa. O que a administração pode fazer? Ela vai fazer os cálculos matemáticos, o histórico, verificar se esse índice tem um histórico de licitação deserta ou fracassada, e aí ela pode fazer um lote com vários itens de poucas quantidades e tornar esse conjunto global, atrativo para que o fornecedor venha e busque arrematar esse lote por esse valor global inteiro. Tá ok? Esse seria o caso previsto aqui com a compra do item com o mesmo fornecedor ser recomendado. O segundo inciso aqui, o inciso 2º do parágrafo 3º, ele fala a questão do sistema único integrado, quando você comprar por itens, fora de um lote, né, fora desse não parcelamento, ele traz risco para o conjunto do objeto. Seria, por exemplo, pense no sistema de monitoramento, vídeo monitoramento, onde as partes elas têm que funcionar de forma integrada, tem que ser compatível. Existe um software que precisa rodar e esse software tem que ser compatível com o hardware. E se você simplesmente listar e licitar item por item, pode ser que na hora que o administrador vai montar aquele sistema, aquele conjunto, ele simplesmente não funcione ou fique comprometido porque, na verdade, haveria ali uma necessidade de compatibilidade técnica que não foi observada. Tá ok? Bom, e por fim, a lei lista processo de padronização ou escolha de marca. Na verdade, não é que não será parcelado, não é viável, não tem como parcelar. Se foi feito um processo de padronização e no final a administração concluiu que uma determinada marca de uma impressora é que vai ser usada por todos os órgãos daquele setor, a administração só vai comprar aquela marca. Então não tem como parcelar em duas, três especificações. Já foi definida exatamente uma especificação que é a única que vai ser adquirida, tá? Então ela vai mais para inviabilidade de parcelamento, porque você só tem um objeto ou uma marca. Para finalizar o nosso tópico aqui de parcelamento, eu trago para os senhores a súmula 247 do Tribunal de Contas da União, que confirmava todo esse entendimento da legislação que permanece, que é a obrigatoriedade de que a adjudicação das licitações ocorra por item e não pelo preço global. Ué, mas não pode fazer lote? Pode, mas o lote é exceção. Isso fica claro aqui nessa súmula. Vejam só, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, que é a questão da parte técnica, ou perda da economia de escala, aquele valor de atacado, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, onde você estimula o mercado, você induz a redução do preço, que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. O que é isso? O governo do estado, por exemplo, em relação a papel, ele faz muito isso.
Imagine que a administração tem uma necessidade de 100 mil resmas de papel. Quantas empresas conseguem fornecer 100 mil resmas de papel? Uma quantidade muito grande. Então, o que a administração pode fazer para estimular a competição? Mesmo sendo o mesmo objeto, ela separa essas 100 mil resmas em 10 itens de resma de papel, de 10 mil resmas de papel. Então, quando você faz esses itens e quantidades menores, você amplia a possibilidade de que o mercado venha e dispute cada um desses itens. Inclusive, essa é uma das medidas que é utilizada para estimular empresas de pequeno porte, microempresa, empresário individual, que é aí um tratamento diferenciado que é oferecido pela Lei Complementar 123. Senhores, isso aqui era a dica que eu tinha para trazer para os senhores, a nossa dica número 3 em relação ao parcelamento do objeto. Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Preste atenção na hora que os senhores forem fazer o termo de referência, planejar e desenhar esse objeto, desenhar esse parcelamento, esses lotes, o que fica junto e o que fica separado, porque isso, Tribunal de Contas e os demais controladores estão de olho. Bom, eu sou a professora Ana Mendes e essa foi a série Fica a Dica. Estou aqui ensinando para os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Aprenda com quem faz. Gostou? Então se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, tá? E deixa o seu like. Ajuda aí.